continuar a partir do artigo 25, padrão de vida e proteção social adequadas. Artigo 28. Por favor, forneça mais informações desagregadas por sexo e idade das pessoas com deficiência beneficiárias do benefício de prestação contínua, assistência social e sobre, assim, a implementação do programa Minha Casa Minha Vida, em particular no que diz respeito às casas acessíveis para as pessoas com deficiência. Bem, isso é um desastre, né? Agora com os cortes orçamentários, nós vamos esperar o quê? Podemos imaginar o pior. O Brasil vai entrar numa fase, tomara que termine logo, de falta de recursos para tudo. E a primeira coisa que se corta é isso. Participação na vida pública, política e pública. Por favor, forneça informações atualizadas sobre a legislação relativa à participação nas eleições. As pessoas com deficiência em idade de votar são excluídas do processo de votar? Quantos representantes com deficiência foram eleitos e estão servindo atualmente nas esferas federal, estadual e municipal? Como as pessoas com deficiência são representadas em cargos públicos? Bem, Paraná aprovou um estatuto, né, o governo federal tem toda essa proposta. Nós temos agora que dar um tempo para ver qual a presença de fato da pessoa com deficiência em muitos cargos. Nós temos a deputada Mara Gabrilli, deputado federal Décio Lima e outras pessoas com deficiência, e com certeza podem estar ajudando muito, mas há muito a ser feito, principalmente nas cidades. Participação na vida cultural, em recreação, lazer e esporte. Por favor, informe a comissão se o Estado tomou medidas para tornar as bibliotecas e outros serviços culturais acessíveis a todas as pessoas com deficiência. Por favor, indique medidas previstas para a introdução no modelo de direitos humanos da deficiência na vida cultural. O drama desse assunto é que os responsáveis pelas bibliotecas, por tudo, normalmente não têm, vamos dizer assim, uma formação adequada para organizar o acervo, a estrutura a favor da pessoa com deficiência. E isso sem contar com a exiguidade, a quantidade mínima de recursos que eles dispõem. O Brasil precisa evoluir muito nesse sentido. Obrigações especiais, cooperação internacional. Por favor, forneça informações sobre a execução dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, apenas em relação às pessoas com deficiência. Os Objetivos do Milênio, por serem 8, né, e se subdividirem, ele acaba dispersando a atenção. A pessoa com deficiência, o idoso, a pessoa com deficiência, a pessoa debilitada, deveriam ter mais atenção, muito mais. Em alguns lugares isso é destaque, como em São Paulo, por exemplo, né, onde a gente tem até a REATEC, tem uma legislação, uma secretaria especial, né? Mas na maioria dos estados brasileiros esse é um assunto precário. Aplicação e monitoramento nacionais. Por favor, forneça informações sobre o orçamento para o ponto focal de coordenação do mecanismo de Estado e como é assegurada a participação de organizações de pessoas com deficiência na implementação e monitoração
e monitoramento da convenção. Aí vem um assunto muito delicado, né? Muitas vezes os representantes querem agradar os maiores líderes. E será que essa participação é crítica? Ela é funcional? Como é que ela existe, né? Hoje em dia, com a internet, com os portais, haveria talvez uma chance muito maior de participação online permanente de todas as entidades. É o caso, no Lions Clube Batel, nós temos uma comissão de acessibilidade. Seria ótimo se essa comissão fosse orientada de forma adequada a contribuir de forma objetiva no monitoramento da convenção, né? Aí a gente teria muita, vamos dizer assim, uma amplitude muito maior nesse monitoramento. E, finalmente, por favor, forneça detalhes de quaisquer planos para estabelecer um mecanismo independente para promover, proteger e monitorar a implementação da Convenção, adicionalmente ao CONADE e separado dele, em linha com os princípios de Paris. Isso é muito importante, né? E, de novo, eu volto ao Lions, né? Temos lá nossa comissão e o Lions Clube Curitiba Batel se orgulha de ter, no mínimo, 10% de associados como pessoas com deficiência, e a gente discute essas questões. O problema sempre é serviço voluntário, né? Carece muitas vezes de continuidade, de recursos, porque muitos trabalham, têm outras atividades, e a gente se sente muitas vezes parando no meio do caminho. Mas, de qualquer forma, esse questionário é importante, né? O prazo é curto, mas vamos pelo menos divulgá-lo para ver se chegamos a algum resultado importante. E essa ONG, inclusive, Inclusão e Cidadania, né? Interessante, está de parabéns. E nós temos que defender a proposta, né, de defesa, vamos dizer assim, a vontade, a disposição de defender os direitos humanos numa sociedade que se radicaliza, que infelizmente volta a ter situações de fanatismo, de fundamentalismo religioso, de tudo menos aquela que seria justa e necessária, que é o respeito ao ser humano.